Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso último vídeo, o último vídeo da nossa série sobre a morte no sentido cristão. Então, você que não assistiu os nossos primeiros vídeos, volte e assista para poder acompanhar o nosso raciocínio. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, né, e ativa aqui, bem aqui em cima, as notificações. Então, como eu falei no primeiro vídeo, não é, que o último vídeo se dedicaria à mensagem esperançosa da morte. Qual é a mensagem que Jesus Cristo nos traz a partir da morte? Qual é a mensagem que Jesus Cristo deu à humanidade ao morrer na cruz por nós, ao ressuscitar? Qual é a mensagem que ele trouxe para nós? Quando nós falamos, não é, dessa mensagem esperançosa da morte, muitas vezes a gente tem medo de falar sobre a morte. Nós temos medo de dizer o que significa a morte. Porque quando nós falamos da morte, nos lembramos de várias pessoas que nós já perdemos, de várias pessoas que nós queríamos tanto e que já se foram. Mas essa reflexão está exatamente para poder nos auxiliar na compreensão desta morte, deste enigma, como eu falava no primeiro vídeo, este enigma que a humanidade tenta desvendar há séculos. Não é? Há muito tempo a humanidade vem tentando compreender esse enigma. Então nós vimos no primeiro vídeo como a morte entrou na humanidade. No segundo vídeo nós vimos lá a feliz culpa, não é, de Adão e Eva. Como Deus permitiu que entrasse na humanidade o pecado e, consequentemente, a morte. Se Ele, sendo um Deus onipotente, onisciente, onipresente, por que não poderia impedir? Porque Ele deixou acontecer com aquilo ou com aquela criatura que Deus mais ama. E no segundo vídeo nós vimos que Deus tinha um plano. Ele teve um plano, Ele tem um plano para todos nós. O plano este que era para resgatar, que era para trazer para si toda a raça humana, né? E você pode estar aí se perguntando, né, Pedro, esse aqui é o terceiro vídeo que você grava, mas você não deu nenhuma explicação de ícone, do ícone que está aqui atrás. Não é? Exatamente, eu deixei para o último vídeo, né? Para a última hora, para podermos compreender essa mensagem esperançosa de Cristo, aliás, da morte em Jesus Cristo, exatamente como está aqui no nosso ícone. Nós vemos que Jesus Cristo, ele desce a mansão dos mortos para resgatar os primeiros homens. Estamos falando aqui de Adão e Eva. Nós podemos ver que do lado esquerdo, Jesus Cristo, ele segura Adão e do outro lado ele segura Eva. Não é? E um detalhe muito importante que está neste ícone é que ele não segura pela mão. Porque segurar pela mão significa que a outra pessoa tem que ter consentimento. Não é? Tem que estar de acordo com o outro que pega na mão. E Jesus Cristo não vai fazer isso. Jesus Cristo vai pegar no pulso de Adão e Eva. Ou seja, ele vai até a mansão dos mortos, ele pega Adão e Eva, resgata eles. Ele leva eles para a vida eterna. Não é? E a mensagem esperançosa é esta, de poder resgatar. Jesus Cristo resgatou a todos nós pelo seu sangue. Falando da esperança, falando da mensagem esperançosa, nós temos que entender aqui um conceito muito importante da esperança. O que significa a esperança? Bento XVI, na sua encíclica sobre a esperança, ele vai diferenciar dois tipos de esperança. Ele fala de uma esperança que é própria do cristianismo, e ele fala de outra esperança que se propaga no nosso mundo de hoje. Não é? No mundo contemporâneo, da Idade Moderna, se propagou muito essa esperança que tem outro sentido.
A esperança moderna é essa que significa, não é? Aí a esperança que vem pela ciência, não é? Nós temos essa fé na ciência, colocamos a esperança na ciência. Qual é essa esperança? Tudo vai melhorar, tudo vai dar certo e que um dia tudo será melhor, tudo vai se tranquilizar, não é? Então, nós colocamos esperança, essa esperança tem a dimensão apenas terrena, tem uma amplitude que é apenas daqui da Terra, não chega até outro plano. Enquanto que a esperança cristã não se resume na esperança das coisas temporais, mas estamos falando aqui da esperança que perdura para sempre, que chega até os céus. Então, quando nós falamos da esperança, a esperança cristã é exatamente aquela que nos leva a ter a certeza da vida eterna. Deus, sendo bom, Ele pode nos salvar, não é, de duas maneiras. Quais são essas maneiras? Ele pode nos salvar da morte e Ele pode nos salvar na morte. Quando nós falamos da salvação, nós entendemos o quê? Nós queremos ser salvos, nós queremos ser livres, nós queremos ser libertos, nós queremos ser libertados de alguma coisa, não é? Para Deus, essa salvação, Ele pode impedir que a gente sofra a morte aqui, ou então Ele pode nos salvar, mesmo na morte, salvar a nossa alma, trazer ou levar a nossa alma para Ele mesmo. Bento XVI ele vai dizer mais tarde, não é? Quando ele vai falar da Santa Baquita, não é? A santa que sofreu bastante e que no final da vida, mesmo tendo sofrido muito durante a vida, ela esquece tudo porque ela sabia que tipo de esperança ela tinha, que tipo de certeza ela tinha. A sua esperança não se baseava apenas no nosso tempo, neste nosso plano. A sua esperança escapulia do nosso tempo, escapulia e que chegava até Deus. Esta mensagem que nós vimos desde o primeiro vídeo até hoje, falar desta morte é podermos falar dessa mensagem que Jesus Cristo trouxe à humanidade por meio da sua vida, não é? No segundo vídeo eu falava que Jesus Cristo ele veio não para responder à pergunta por que a morte, mas ele veio à humanidade para responder à pergunta para que a morte. É isso que Jesus Cristo veio para responder à humanidade. Se ele viesse para responder à pergunta por que a morte, até hoje nós estaríamos perguntando porque cada um quer a resposta que lhe satisfaz, não é? Então, para que a morte? Jesus Cristo quer assim mostrar essa mensagem que ele trouxe. Ele não vai se preocupar em fazer o que os outros mestres faziam, não é? Uma das mensagens que Bento XVI traz na sua encíclica sobre a esperança que eu falei é que Jesus Cristo ele é um mestre que faz com que a nossa confiança nele não termine na morte, mas continue depois da morte. Nós sabemos que todo amor redime, mas de que forma redime? Vou falar aqui, no primeiro vídeo eu disse que eu ia usar aqui uma metodologia fenomenológica, não é? É uma metodologia que nós mesmos podemos experienciar em nós, não é? Uma experiência que vai do sujeito, que vem do sujeito, na verdade. Então, esta metodologia consiste em você que está me vendo, que está me assistindo, poder pensar e descobrir que esta redenção, este amor que redime, não consiste em um amor qualquer. Porque quando você se apaixona, um exemplo maravilhoso de Bento XVI, quando você se apaixona, você sente algo diferente, né? Você se sente seguro. Quando você é amado, você se sente, mais uma vez, seguro e importante. A diferença entre um amor
Qual que é o amor de Cristo? É que o amor de Cristo você se sente seguro, mesmo depois da morte, você se sente seguro. Este amor que Deus tem para nos dar, que Deus nos deu, esse amor que redime a raça humana de seu pecado, que redime todos os nossos pecados, para que assim nós possamos nos entregar a Cristo. Porque qual é a diferença que nós temos entre o amor de Cristo e o amor humano? O amor humano só termina na morte, até a morte. E o amor de Cristo, jamais. Lembremos das palavras de São Paulo, quando ele vai falar em Romanos 8, que vai dizer: quem poderá nos separar do amor de Deus? A nudez, a fome, a miséria? Nada disso, nada disso. Nada e ninguém vai poder nos separar do amor de Cristo. Mas tudo isso graças àquele que nos salvou na cruz. Este amor que nos foi dado e que por este amor nada pode impedir essa relação de Cristo para contigo, essa relação de Cristo para comigo. Mais uma vez vou ler aqui a palavra, não é? Que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, que vai dizer assim: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quando São Paulo vai perguntar à morte: onde está a tua vitória? Onde é que está, ó morte, o aguilhão? Onde está? Jesus Cristo, este que vence a morte. Jesus Cristo vence a morte. Ele nos dá essa segurança de podermos viver nele e para sempre nele. Santo Agostinho, na sua obra A Cidade de Deus, que ele vai colocar vários elementos, e eu só queria me deter na quarta parte da sua obra, que ele vai falar que o que nós vivemos hoje neste mundo deve ser o reflexo da vida eterna. O que nós vivenciamos agora deve ser aquilo que Deus planejou para nós. Para dizer para todos nós, uma pergunta que eu fiz no segundo vídeo: que tipo de vida eu estou levando? Que tipo de vida eu estou tendo? Nós sabemos que a morte não é o fim de tudo. A morte é o começo de vida eterna. É o começo da vida que será para sempre. Não é São Francisco de Sales que vai dizer que enquanto vivemos é o tempo de procurarmos a Deus. Quando a gente morre é o tempo em que nós nos encontramos com Deus. Mas quando nós ressuscitarmos, será o tempo que nós vamos degustar as maravilhas de Deus. A nossa vida presente, ela deve ser vivida, deve ser conduzida, de modo que quando Cristo vier, nós possamos participar da vida eterna, que possamos participar desta ceia que Ele preparou para nós. Mas de que maneira que nós vamos vivenciar, vamos viver com Deus? De que maneira? Esta vida parte de hoje. No outro vídeo eu falava que se eu, cristão, se você, cristão, cristã, que levamos uma vida medíocre e pensando naquelas frases que foram adulteradas: Deus é amor, Deus é misericordioso, não é? O que é verdade? Isso é uma pura verdade. Deus é amor, isso é verdade, a essência de Deus.
Só que muitas vezes nós pegamos essas passagens, não é? Nós fragmentamos, nós separamos do seu contexto, nós tiramos do seu contexto. Como assim, Pedro? Nós só falamos do amor, nós falamos da misericórdia, nós falamos de tantas qualidades de Deus e nós nos esquecemos de outras qualidades de Deus. Deus é amor, Deus é misericordioso e nos esquecemos de que também Deus é justiça. Ele é justo, ninguém é justo igual a Deus. Não é porque sou sua criatura, por isso mesmo que eu serei salvo mesmo pecando. Não é? Todo mundo é pecador, com certeza. Mas o que faz com que eu seja o filho amado de Deus e ao mesmo tempo fazer com que eu peque? Eu peco consciente, eu faço aquilo que Deus não quer que eu faça, mesmo eu sabendo. O que eu vou esperar no final da vida se toda a minha vida foi marcada por uma doutrina que não me levará a Deus? Por uma doutrina que não me trará a salvação. 1 João 4,8 vai dizer Deus é amor, mas nós não esquecemos que São Tiago também falou. Tiago 5,9 vai dizer eis que o juiz está à porta. Jesus Cristo veio para nos salvar, Jesus Cristo veio para nos redimir e Ele fez isso. Mas o que nós fazemos para cooperar com esta graça? O que nós fazemos para colaborar com esta graça de Deus? O que nós estamos fazendo hoje? A nossa vida ela tem sido uma vida autêntica, uma vida de cristão realmente? Ou apenas tem sido uma vida que nós levamos de qualquer jeito? Qual tipo de vida que nós levamos? Então esta mensagem esperançosa da morte faz com que a gente reflita sobre a nossa vida presente para podermos alcançar a vida celeste. Se a gente vive de qualquer jeito hoje, nós mesmos que nos decidimos qual vida, qual parte, qual herança que nós teremos na vida eterna. Se você dizemos que nós somos cristãos, o que é que nos identifica dos outros cristãos? Qual é a diferença que marca entre você e qualquer outro homem na terra? Qual é a diferença existente entre um cristão e um islâmico? Qual é a diferença que existe entre você que é cristão e um budista? Qual é a diferença que existe? Mateus vai narrar que Jesus Cristo diz que o cristão é sal e luz do mundo. Você deve ser uma pessoa que traz a diferença ao mundo. A diferença é esta que marca, que está no coração do homem cristão, que está no coração daquele que verdadeiramente segue a Jesus Cristo. Se a morte ela foi tragada pela vitória, se a morte ela foi vencida em Jesus Cristo, se a morte ela foi derrotada por Cristo, eu sou redimido, você é redimido pelo sangue do Cordeiro. Aí vamos dizer, Deus é amor, sempre aquela história de Deus é amor. E nós nos esquecemos, não é? No primeiro vídeo eu falei que eu me apoiaria nesta reflexão na doutrina da igreja, no catecismo da igreja. Quais são as outras doutrinas que fazem com que a gente pense que a gente pode pecar e mesmo pecando a gente pode alcançar o céu? Quais são essas doutrinas? Nós dissemos que nós somos cristãos e que nós seguimos a Jesus Cristo, nós somos católicos. No entanto, muitas vezes não seguimos a doutrina católica. Não, tudo já está predestinado, gente. A salvação, Deus já escolheu quem irá para o inferno, quem irá para o céu. Deus já escolheu isso. No catolicismo não existe.
na nossa igreja não existe. Todos nós somos predestinados ao céu. Ninguém é predestinado por Deus para o inferno. Ninguém. Eu, você, que nós podemos optar pelo inferno, pelas nossas obras hoje. Pelas nossas obras. Se Deus morreu por mim, por você, para poder nos levar ao céu, assim como Ele foi até a mansão dos mortos para resgatar os primeiros homens para o céu, eu hoje decido. As minhas obras vão decidir por mim para onde eu vou. Aí você vai dizer, Pedro, será que realmente é verdade que Deus predestinou a todos nós para o céu? Então nós não precisamos fazer nada. Nós não precisamos trabalhar para nada, porque Ele já predestinou para nós. Também não é assim. Não é? Também nós não devemos pensar assim. A nossa salvação, aquilo que Deus planejou para nós, assim como o mal não é o objetivo de Deus, o inferno também não foi preparado para o homem. O inferno não foi para o homem. Mas o homem, com seus atos, ele escolhe estar na ausência de Deus. Ele escolhe excluir Deus da sua vida e assim ele mesmo se perde. Quando nós paramos, não é, para podermos pensar nesta vida que nós estamos levando, nas várias notícias que nós assistimos dia após dia desta pandemia, nós pensamos, a qualquer momento, posso ser eu, a qualquer momento pode ser você que vai partir para a casa do Pai. Mas a minha pergunta é, de que maneira nós estaremos quando este momento chegar? De que maneira nós estaremos quando Jesus Cristo voltar para nos buscar? De que maneira? A forma que nós agimos nas nossas vidas, a forma que nós fazemos as coisas, a forma que nós procedemos, realmente condiz com aquilo que nós dizemos ser? Realmente condiz com aquilo que é o nosso propósito, o propósito do céu? Se não condiz, então esta é a hora, este é o momento de podermos voltar, chegarmos até nós mesmos. Nós sabemos disso. Nem eu posso saber por você, nem você pode saber por mim. Eu sei o que eu passo, você sabe o que você passa. Por isso, a minha mudança, a mudança de minha vida, ela deve vir de dentro para fora, para que assim eu possa alcançar, para que esta mensagem esperançosa de Jesus Cristo que nos deu a partir da morte possa se realizar em mim e em você. Esta é a mensagem. Fazer com que tudo o que nós praticamos, tudo o que nós fazemos, seja de acordo com a vida de Cristo, seja de acordo com aquilo que Cristo planejou para nós. Então sejamos todos nós autênticos, praticantes. São Tiago vai dizer que não sejamos meros ouvintes da palavra de Deus, mas que sejamos praticantes da palavra de Deus. Esse Jesus Cristo que veio, que nos foi enviado para nos salvar. Este Jesus Cristo que veio como Salvador, mas pode ter certeza, tenha certeza que Ele virá. Então a coroa, a recompensa que nós preparamos hoje, virá com Ele. Esta coroa que, de acordo com nossas vidas, nos será dada. É hoje que eu e você devemos nos preparar para que quando Jesus vier, que Ele nos encontre santos pelo amor. E que sejamos eu e você, esses católicos verdadeiros que buscam a santidade, que buscam
a verdadeira vivência, a verdadeira obra que Deus deixou para nós. Deus nos abençoe sempre.